1.324 pessoas e com uma infraestrutura imponente. As bancadas são cobertas, mas se for necessário, toda a zona de terreno do jogo pode também ficar tapada. Um sistema inovador faz com que em 35 minutos este estádio se transforme num pavilhão gigantesco. Com as condições aclimatéricas que normalmente a Holanda tem, que é muito frio, muita chuva, o estádio poder estar fechado também facilita-nos a nós que podemos utilizar, principalmente os jogadores que são mais tecnicistas, podemos utilizar a técnica no relevado que está naturalmente bom. Para além do Ajax, uma equipa de futebol americano utiliza o recinto, mas os concertos são uma boa forma de rentabilizar o negócio. Those kind of stadiums, you cannot build them anymore without having other things than soccer. So we have Ajax as our main renter, then we have about 6 or 7 concerts per year. This year we have the Rolling Stones for 5 concerts. Then we have American football. American football team, the Amsterdam Admirals, is playing 5 games in our stadium. And we have the Dutch Football Association, the KNVB, who is playing the Dutch team about 2 or 3 times per year in this stadium. No interior do estádio, muitos restaurantes de luxo, camarotes com vista especial e sempre com um bar por perto. Nas bancadas, algumas das cadeiras são almofadadas e com aquecimento. No estádio, nada se paga com dinheiro. Existem máquinas que trocam o dinheiro por um cartão de crédito. E com esse cartão, tudo se compra, dos hambúrgueres às pizzas, passando pelos hot dogs. À entrada do estádio, existe um restaurante dos irmãos de Boer, de Danny Blind e de Frank Rijkaard. É uma homenagem ao futebol. Nos televisores, jogos que fizeram história. Nas paredes, as fotos dos campeões. Porto e Benfica lá estão, entre os que já venceram a Taça dos Campeões. Outra das formas de rentabilizar o estádio é com visitas. Diariamente, cerca de 500 pessoas pagam cada uma 1.250 escudos para conhecer o estádio. Passagem obrigatória pelas zonas principais, com uma foto para mais tarde recordar. O museu também faz parte. Uma visita a não perder. Welkom in het Rijksmuseum. Toda a história do Ajax num museu exemplo, desde o início do século até aos nossos dias, com todos os títulos e troféus conquistados. A visita termina na loja do clube, o mais rentável dos negócios. E como o estádio se situa fora da cidade, existem 9.000 lugares para estacionar o carro e centenas de estacionamentos para bicicletas. E o comboio tem uma paragem mesmo junto ao estádio. Aqui tudo é rigorosamente cuidado. E vamos agora para o último intervalo. Voltamos já a seguir com as últimas histórias dos 9 meses de Os Donos da Bola. Ao Sr. Dr. Pinto Balsemão, que não permita que acabem os donos da bola. O público exige e a SIC cumpre. Os donos da bola continuam. Porque é aí que nós vamos buscar a nossa força. É aí que nós nos unimos. É aí que nós demonstramos que somos maiores. É aí que nós demonstramos que somos sérios. Com incentivos como este, há que atender à vontade do povo. Por favor, não acabe com o programa.
Donos da bola. Terceira parte dos Donos da Bola. A Académica de Coimbra, apesar do seu passado ilustre, andou durante muitos anos na segunda divisão e quase para lá voltou outra vez esta temporada. Salvou-se na última jornada, vai prosseguir entre os grandes e os jogos em Coimbra continuarão a servir para a peregrinação de antigos estudantes, militantes hoje e sempre da Académica. Por altura do jogo do Benfica em Coimbra, Mário Wilson, que à frente do Alverca conseguiu o triunfo do mérito esta temporada, voltou aos seus antigos percursos académicos. E os Donos da Bola acompanharam o treinador nessa viagem de saudade aos quatro cantos do já muito longe passado Coimbrão. Foi Coimbra os meus amores. Há quase 10 anos que Mário Wilson não saboreava Coimbra desta forma. Estou aqui no Penedo da Saudade, muita saudade realmente é percorrida dentro de mim, mas toda ela com um sentimento de felicidade imenso. Estou feliz, portanto, estou em Coimbra. De jogador a treinador, Mário Wilson deixou marcas profundas em Coimbra. Hoje reencontrou velhos amigos que nunca esqueceram o capitão. E muitas histórias há agora para contar. Ele punha-se assim nesta posição, mandava-os vir a correr, os colegas vinham a correr, batiam contra ele, toma no chão. E ele ria-se porque aquilo era uma estaca que estava ali ninguém passava. Fomos chamados para o ajudar a apagar um fogo dentro de casa dele. É que estava frio e ele resolveu aquecer os lençóis com um aquecedor. Ele ligou o aquecedor e aquilo pegou fogo. Tantos anos depois, Mário Wilson ainda continua a ser uma referência, mesmo para os mais novos. Já me segue. Renato. Qual é o Renato? Sai um Renato. Esse papel? Sai essa ao lado. Mesmo sem ser doutor, Mário Wilson viveu integrado num ambiente estudantil, com futebol, mas muita fadistice. Era a grande coisa que tinha. Nós andávamos, éramos uma família. Nós acabávamos de almoçar e íamos para o campo antes de que o treino começava às 4 e a gente estava no campo às 2 da tarde já para começar o treino. E portanto, saíamos dali, íamos a uma patuscadazinha. Agora não se pode fazer isso, não é? Agora lá vinha a multa pesada porque foi apanhado a... Mas no nosso tempo acabávamos coisas. Eu lembro-me de irmos com o Cândido de Oliveira beber um copo de vinho, de um vinho branco que havia por trás do Banco de Portugal, numa tasca que lá havia, depois do treino, no António Ladrão. Wilson e Torres formaram uma das melhores duplas de centrais de sempre no futebol português. Aqui, no campo de Santa Cruz, viveram tempos de glória, hoje imortalizados, e que deixam grandes saudades. Quase que chorei agora quando os vi atrás, cara. Não esperava que ele viesse aqui. Não esperava. Botas especiais, é ou não é, cabeça nossa? Olha aí na parede, olha o capitão ali, olha ali mesmo o capitão ali à vista já, olha lá em cima, olha, onde está? De Coimbra e da Académica saiu por força dos resultados Henrique Calisto, um homem que não tem só esta âncora futebolística. Ele também está preso ao poder local como presidente de junta de freguesia em Matosinhos. Calisto desempenha essa função política já há alguns anos e aprecia esse lado da vida porque assim se conserva próximo da vida real. E foi como autarca que Henrique Calisto se mostrou aos Donos da Bola. Depois de ter abandonado a Académica, os dias de Henrique Calisto passaram a ser totalmente dedicados à Junta de Freguesia de Matosinhos. Temporariamente afastado do futebol, sobrou-lhe mais tempo para a política. Já está, Matosinhos. Agora vamos ver a gaivota. Isto é o começo. Pode ser vir aqui 2 vezes por semana agora. Se vocês quiserem. Magnífico mesmo. É um bom presidente, porque é tudo em bom. Até era também o presidente, o treinador do Rio Ave, foi para um treinador, tem pouca sorte, mas a sorte não calha a todos bem, não é? No caminho do bar para a sala de jogos, as conversas balançam entre a novela e o futebol. Por aqui é indiscutível a popularidade do presidente. Um bom senhor, presidente da junta, muito amigo dos da terceira idade, que é o que a gente quer, os passeinhos e umas comizainas e tal, a gente vai andando.
E eu de vez em quando assinar a cabeça para o bailarico. Para mim, é melhor presidente da Junta que é de futebol, que ele está sempre no futebol, já esteve no Leixões e esteve em diversos clubes, e é como se vê, tem pouca sorte. E aqui da Junta, aqui está sempre aqui, e aqui é que fica. Os mais jovens nem sempre recebem a visita do professor, mas nesta sala os interesses também são outros. Os miúdos estão mais atentos às novas tecnologias. Outra vez o grego. É para se vai terminar isso. O futebol é a sua profissão, mas é a política que o traz de volta à realidade. Todos os dias, quando eu venho aqui, eu entro em contacto com a realidade da vida, né? Com os problemas das pessoas, com os seus desencantos, com a fome, com o pedido de emprego, com o pedido de solucionar a falta de casa. E, portanto, isto humaniza-me, não é? O futebol desumaniza as pessoas. O treinador autarca não mistura política e futebol, mas, por vezes, as confusões são inevitáveis. Essas pedem muitas coisas. Pedem bolas, pedem camisolas, pedem autógrafos dos jogadores, pedem fotografias dos jogadores, pedem-me que eu traga cá os jogadores do Porto. Às vezes a gente consegue isso. Não são estes pedidos que tiram o sono a Calisto. Em Matosinhos, ainda são muitos os problemas sociais. Desemprego e habitação estão na lista de prioridades. As pessoas têm vergonha de serem pobres, têm vergonha de pedir. E porque aparecem aqui com uma situação de dependência afetiva incrível, e ainda nos deixa muito mais transformados. Moro ali no Tarrafal, só que estava com o meu sogro. E ele morreu de emergências com a madrasta, porque ela é madrasta. E temos o processo em tribunal para estar fora. Este é um dos assuntos obrigatórios no cotidiano do Presidente da Junta. O treinador espera agora o dia de voltar aos estádios. E pelos donos da bola passou uma particularíssima equipa de futebol, de Oleiros, distrito de Castelo Branco. Ali, em Oleiros, reside uma equipa de iniciados da Associação Recreativa e Cultural que fez história. E a história é a de uma equipa que no Campeonato Nacional nem um só golo tinha marcado, mas já tinha sofrido 169, até que chegou o dia do primeiro golo marcado. Aconteceu quando os miúdos de Oleiros defrontaram com a alegria de sempre o primeiro classificado, a Académica de Coimbra. Nesse jogo, os miúdos de Oleiros sofreram mais 15 golos, mas finalmente marcaram um. A poucos minutos do grande jogo, os jovens futebolistas preparam os últimos pormenores. No balneário, o ambiente é de tranquilidade, apesar de a equipa não esconder a frustração dos últimos resultados. Sentimos tristes um bocado, mas continuamos sempre a lutar para fazer melhor e vimos quase sempre aos treinos, só quando temos testes é que não. Mas sentimos uma equipa triste, mas com a esperança de marcar um golo e até ganhar um jogo, se possível. Para o jogo, a tática é simples e a angústia do guarda-redes na hora de traçar os objetivos não deixa dúvidas. Vamos tentar sofrer o menos possível e marcar um golito. Quantos golos é que já sofreste? 169. E 169 em 17 jogos. Sim, uma grande média. Quase 10 por jogo. E qual é o problema? É da defesa, é de guarda-redes, como é que é? É a equipa toda no geral, somos fraquitos, não temos corpo. Somos muito fraquitos no físico e assim. E mesmo tecnicamente também não somos muito dotados. Com toda esta simplicidade e dignidade própria dos campeões, os jogadores começam então o aquecimento, sem deixarem de olhar para os adversários, que são claramente mais altos e mais fortes. O treinador junta a equipa para a última preleção e incentiva-os para o jogo. Vamos tentar marcar um golo, lá à frente, ver se conseguem passar a bola entre um e o outro e ver se conseguimos estar de longe para ver se eles conseguem marcar um golo. Não há que desanimar, é um jogo como os outros, lá por eles serem mais fortes, a gente vai tentar marcar o golo na mesma e vocês troquem a bola e chutem de longe. Está bem? Força. Com os índices psicológicos em alta, a equipa está agora preparada e o ponta de lança, o jogador a quem se pede o milagre do golo, sabe bem as dificuldades que o esperam. Lá à frente às vezes sinto-me um bocado só, mas temos também de vir cá atrás e trabalhar cá atrás depois para podermos atacar todos e marcar um golo, que é o nosso fundamental objetivo. E é hoje que vais conseguir? Talvez. Gostavas muito? Sim, que Deus me ajude a marcar um golo. Com a bola já em jogo e numa luta claramente desigual, as preces do ponta de lança foram ouvidas. Depois de 17 jogos sem marcar, o milagre aconteceu assim. Uma bola ganha no meio-campo, alguma atrapalhação, mas o gol tão esperado ia finalmente.